Imagina só, você tem um exército de 12 milhões de pessoas, controla um território maior que toda a Europa, possui ouro suficiente para comprar países inteiros. Agora imagina que 168 homens barbudos chegam do outro lado do mundo e destroem tudo isso em menos de 2 anos. Impossível, né? Pois é exatamente isso que aconteceu com o Império Inca em 1532. Hoje você vai descobrir como Francisco Pizarro e seus homens conseguiram a vitória militar mais improvável da história humana. O Império Inca era a maior civilização das Américas. Segundo o historiador John Hemming, em seu livro A Conquista dos Incas, o Tahuantinsuyo, como eles chamavam seu império, se estendia por mais de 4.000 quilômetros do atual Equador até o Chile. Era um colosso administrativo que fazia o Império Romano parecer pequeno. Atahualpa, o imperador Inca, comandava exércitos de centenas de milhares de guerreiros experientes. Tinha estradas pavimentadas melhores que as europeias, sistemas de comunicação que atravessavam montanhas em questão de dias e reservas de ouro que deixavam os europeus babando. Mas em novembro de 1532, tudo isso ia mudar para sempre. Francisco Pizarro não era exatamente o que você chamaria de um gentleman, filho bastardo, analfabeto, tinha passado a vida inteira lutando e matando. Mas o cara tinha uma coisa: ambição sem limites. Depois de ver Hernán Cortés destruir o Império Azteca com apenas 600 homens, Pizarro sabia que podia repetir a façanha na América do Sul. De acordo com documentos do Arquivo das Índias em Sevilha, em janeiro de 1531, Pizarro desembarcou no atual Peru com exatos 168 homens, 62 cavalos e algumas armas de fogo primitivas, contra 12 milhões de incas. Os próprios espanhóis achavam que ele tinha enlouquecido, mas Pizarro tinha estudado a cartilha de Cortés e sabia exatamente o que fazer. Aqui é onde a história fica realmente sinistra. Pizarro descobriu que Atahualpa estava em Cajamarca, descansando nas famosas termas da região, após uma guerra civil brutal contra seu meio-irmão Huáscar. O historiador William Prescott, em História da Conquista do Peru, descreve como Pizarro enviou uma embaixada fingindo amizade. Atahualpa, curioso sobre esses estranhos homens barbudos, concordou em se encontrar na praça de Cajamarca. Em 16 de novembro de 1532, o imperador Inca entrou na praça com 6.000 homens desarmados. Era um encontro diplomático, mas afinal. Pizarro tinha escondido seus 168 soldados nos edifícios ao redor da praça. O que aconteceu a seguir foi puro massacre. Em menos de uma hora, 6.000 incas estavam mortos e Atahualpa era prisioneiro dos espanhóis. Mas como 168 homens conseguiram massacrar 6.000 guerreiros em uma hora, a resposta está nas armas secretas dos espanhóis. Primeiro, os cavalos. Os incas nunca tinham visto cavalos na vida. Para eles, era como se homens e bestas fossem uma criatura supernatural. O terror psicológico era imenso. Segundo, as armas de fogo. Os arcabuzes espanhóis faziam um barulho ensurdecedor e soltavam fumaça como se fossem raios dos deuses. Terceiro e mais importante, as espadas de aço. Enquanto os incas lutavam com armas de bronze e pedra, os espanhóis tinham espadas que cortavam através das armaduras incas como se fossem papel. O cronista Pedro Sancho, que estava lá, escreveu que as espadas espanhóis cortavam braços e cabeças com um só golpe. Era uma diferença tecnológica de séculos concentrada em alguns minutos de terror. Mas a verdadeira arma secreta dos espanhóis era invisível: as doenças. O antropólogo Jared Diamond, em Armas, Germes e Aço, explica que os europeus tinham convivido com animais domésticos por milênios e desenvolvido imunidade a doenças como varíola, sarampo e tifo. Os incas, isolados por milhares de anos, não tinham defesa nenhuma. Antes mesmo de Pizarro chegar, epidemias já tinham matado o imperador Huayna Capac e milhões de incas. Foi isso que causou a guerra civil entre Atahualpa e Huáscar. Documentos jesuítas da época Bharata estimam que 90% da população nativa morreu de doenças nos primeiros 50 anos após o contato. Não foram as espadas que destruíram o Império Inca. Foram vírus microscópicos que viajaram mais rápido que qualquer exército. Aqui tem um detalhe que poucos sabem: Pizarro não conquistou o Império Inca sozinho.
Segundo pesquisas recentes do historiador Matthew Restall, em 7 mitos da conquista espanhola, a maioria do exército de Pizarro era formada por incas. Isso mesmo, milhares de guerreiros nativos se aliaram aos espanhóis para se vingar de Atahualpa e do domínio de Cusco. O Império Inca era odiado por muitas tribos que tinham sido conquistadas à força. Para eles, os espanhóis eram libertadores. Pizarro foi esperto o suficiente para explorar essas rivalidades étnicas. No final das contas, não foram 168 espanhóis contra 12 milhões de Inca, e foi uma guerra civil gigantesca, onde os espanhóis apenas deram o empurrão final em um império que já estava rachando por dentro. Então, por que 168 espanhóis conseguiram derrotar 12 milhões de Incas? A resposta não é uma só, foi a tempestade perfeita. Doenças que mataram 90% da população antes da batalha começar, tecnologia militar superior, concentrada em cavalos, aço e pólvora. Um imperador capturado em uma emboscada traiçoeira que deixou o império sem comando e, principalmente, um império dividido por guerras civis e ódios étnicos que os espanhóis souberam explorar como ninguém. A queda do Império Inca não foi só uma conquista militar, foi um encontro brutal entre dois mundos separados por milhares de anos de evolução diferente. Se você achou essa história incrível, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual foi o fator que mais te impressionou nessa conquista impossível.